no ano de 436 d.C., após a queda do Império Romano do Ocidente, que foi causada pela invasão dos bárbaros germânicos, e houve diversas crises nesses anos todos. Em 486 d.C. foi travada uma batalha entre os francos sólidos, liderado pelo rei Clovis I, e o reino Sosse, liderado por Sigrio. Ainda que o reino Sosse fosse um reino único, infraestruturado, enriquecendo pela herança romana, Clovis, que é o rei dos francos sólidos, conseguiu reunir bastante gente para desafiá-lo. Junto com seu parente Ragnar, eles foram imediatamente enfrentar o reino Sosse. Sigrio, vendo que seu reino estava sendo derrotado na batalha, ele rapidamente fugiu do campo de batalha e se abrigou em outros reinos. Vendo que Sigrio tinha fugido, ele declarou que o reino que ajudasse ele iria declarar guerra. E o reino que abrigou Sigrio, com medo na batalha de enfrentar o reino dos francos sólidos, rapidamente entregou Sigrio. E Sigrio foi mantido preso, até que foi secretamente executado. Em 16 de julho de 622 d.C., foi criado um calendário lunar, que começa com 12 meses de 29 a 30 dias, composto por 345 dias e a 350 dias. Esse calendário começa quando a primeira crescente visível da Lua aparece pela primeira vez após o pôr do Sol. E esse calendário começou após o Maomé fugir de Meca. O calendário foi baseado no ano lunar e não corresponde ao calendário do ano solar. O mês retrocede a cada ano em que passa em relação ao calendário baseado no ano solar, como por exemplo o calendário gregoriano. 5 e 26 de outubro de 732 d.C. foi travada uma batalha conhecida como Batalha de Tours, travada entre o exército do reino do Franco, liderado por Carlos Martel, e o do reino Mouro, do exército de Califado, liderado por Al-Ghafiqi. Essa batalha é citada como sendo o marco final da expansão muçulmana na Europa medieval. O ataque ao muçulmano foi rechaçado com a morte de seu comandante junto à cidade de Poliferia. Uma política voltada para o expansionismo militar, Carlos Magno expandiu o império além dos limites conquistados por seu pai Pepino o Breve, e conquistou os saxões, os lombardinhos e o Baviera, e uma faixa do território atual da Espanha. Em 768 d.C., Carlos Magno assumiu o trono e, por suas realizações, é considerado o mais importante rei dos francos. Destacou-se por conquistas militares e pela organização e administração implantada nos territórios sob seu domínio. Conquistas militares. Carlos Magno organizou um exército forte do qual fazia parte, além de seus soldados, os grandes proprietários de terra, acompanhados de certo número de camponeses, equipados para a guerra. Com esse exército, ele expandiu as fronteiras do reino, constituindo o Império Carolíngio. O governo de Carlos Magno não tinha uma sede fixa com sua corte, que constituía basicamente familiares, amigos, membros do clero e funcionários administrativos, que viajavam de um lugar para o outro. As decisões políticas mais importantes geralmente tomadas em um palácio no noroeste da atual França. No ano de 800 d.C., em Roma, na noite de Natal de Carlos Magno, foi coroado imperador pelo Papa Leão III. Com a coroação de Carlos Magno, a Igreja Católica pretendia reviver o Império Romano do Ocidente e, ao mesmo tempo, unificar a Europa sob o comando de um monarca cristão. Tinha pouca instrução com a idade avançada. Aprendeu a ler e escrever em latim, valorizou o ensino, promovendo obras para sua difusão. Em todo o Império, queria funcionários instruídos para ler os textos oficiais que eram redigidos em latim. Já tem uns 10 minutos já, né? Não. Acho que já. O monge inglês Aquino foi o responsável pelo desenvolvimento do projeto escolar de Carlos Magno. A manutenção
dos conhecimentos clássicos tornou-se o objetivo principal dessa reforma educacional. As escolas funcionavam junto aos mosteiros, aos bispados às cortes. As conquistas militares têm sido significativamente foi nas áreas culturais, educacionais e administrativas que o Império Caloriano demonstrava os grandes avanços. Carlos Magno preocupou-se em preservar a cultura greco-romana e investiu na construção de escolas, criou um novo sistema monetário e estimulou o desenvolvimento das artes. Graças a esse avanço, o período ficou conhecido como Renascimento Caroliniano. Para facilitar a administração do vasto território, ele criou um sistema bem eficiente. As regiões foram divididas em condados para fiscalizar a atuação dos condes. Foi criado um cargo de Missi Dominici. Esses funcionários eram os enviados do imperador para fiscalizar os territórios, ou seja, eles deveriam verificar e avisar o imperador sobre a cobrança de impostos e aplicações das leis e etc. As escolas eram frequentadas sem distinção de tratamento por meninos de famílias pobres e por filhos de nobres. Nelas eram ensinadas as 7 artes liberais: a aritmética, geometria, astronomia, música, gramática, retórica e dialética. Em 843 d.C., na cidade de Verdun, localizada no nordeste da França, na região de Lorena, foi criado um acordo chamado de Tratado de Verdun, que foi um acordo celebrado entre seus descendentes de Carlos Magno, que pôs o fim à Guerra Civil de Caringia, dividindo o vasto Império Calorino entre seus 6 netos. No século IV, o monarca imperador Carlos Magno conquistou vários povos bárbaros e consolidou uma relação estreita com a Igreja Católica. Distante para manter a unidade do território em seu império, ele distribuiu terras e integrantes da nobreza, do clero, criando diversos condados e, após sua morte, em 814, como havia falado, ele estabeleceu a fidelidade passada a seu filho, sucessor Luís I, o Piedoso, o qual, por sua vez, faleceu em 840 d.C. A voz ficou bom? Com a morte de Luís I, seus filhos netos de Carlos Magno dão início a um período de guerra que duraram por 3 anos, envolvendo Lotário I, Luís II, o Germânico e o Carlos, o Calvo. Com a aliança militar entre Carlos e Luís II, Lotário é derrotado em 841 d.C. e é forçado a aceitar o Tratado de Verdun. Ressaltar que o Tratado de Verdun marca uma época em que a unidade política da cristandade é abalada, como via a qualquer supremacia política na Europa. Com a desintegração do Império Carolino, os francos não foram capazes de impedir as invasões do Bar, subsequente muito menos de impedir o fortalecimento do nobre como os duques, os condes e a monarquesa. Assim, além de concretizar o processo de formação da sociedade feudal entre os francos, esse tratado está na gênese da formação das nações francesa e alemã. Carlos, o Calvo, ficou com os territórios da França Ocidental. Contudo, o enfraquecimento causado pelas disputas que envolveram a divisão dos territórios foi tão grande que a França Ocidental foi conquistada por Hugo Capeta em 987 d.C. Por sua vez, Luís, o Germânico, sobre as porções do território que compunham a França Ocidental ou a Germânia, mais tarde denominaram o Sacro Império Romano Germânico. Contudo, o destino dessa dinastia não foi diferente da anterior, e Otá I conquistou esse território em 936 d.C. Por fim, Lotário, entre o título imperial e a porção de território do antigo Império Corelliano, que formava um estreito vasto pelo centro da Itália até a França, incluíram o território dos Países Baixos, da Lorena e Borgalha. Esse território ficaram conhecido como Lotaringia e foi dividida entre Carlos, o Calvo e Luís e o Germânico em 870 d.C. Em 30 d.C., Ulrich foi um místico fundador vagário da monarquia russa, dando o nome à dinastia Ulrichena.
primeira dinastia imperial da Cesáreas Russas. No 9, a região próxima aos lagos Ladoga e Onoga encontra-se em disputa entre as mais de 500 cidades fundadas por diversas tribos eslavas que ali habitavam. Nesse período, segundo o registro das crônicas nestorianas, comerciantes suecos chamam de váguaras, foram convidados a governarem a região, pondo fim ao caos instalado. Teria tido a população, a nossa terra é grande e rica, mas não há ordem. Dentro dela, venha, pois, governa nós como reis. Em 862 d.C., Rurik, chefe dos Vágaros, tomou a Nova Gorod, conhecida como a Grande, uma das cidades eslavas mais promissoras, localizada às margens do rio de Volkhov. Rurik morreu em 879 d.C., deixando Oleg como seu sucessor, e conquistou os eslovacos e depois os Kiev, para onde transferiu a capital, segundo a crônica de Nestor. Após vários ataques ao Império Bizantino, conseguiu em 907 d.C. um tratado comercial, completado em 911 d.C., mas foi mordido por uma cobra e morreu em 912 d.C., na cidade de Kiev, sendo sucedido pelo príncipe Igor. O filho de Érico foi um explorador marítimo irlandês, popularmente conhecido como o primeiro europeu a descobrir a América do Norte, mais especificamente a região que se tornava o Canadá. Era o filho de Érico, o Vermelho, um falha da lei que, após ter sido expulso da Noruega e da Irlanda, desembarcou na Groenlândia e lá fundou duas colônias nórdicas, a colônia do Oeste e a colônia do Norte. Edson tinha boas noções de navegação e por volta do ano 1000 d.C., acreditando em uma história que havia terras além da Groenlândia, partiu para o sul para encontrá-las, onde o frio fosse menos intenso. Rumando para o sul, encontrou-se terras bastante urbanizadas e mais tarde sinais de povoamento, onde ele desembarcou fazendo contato com os habitantes nativos. Leif Erikson chamou aquelas terras de Vialândia e os habitantes locais de Skyling, que significava estrangeiro ou bárbaro. A sua origem é incerta. Especulação por William e Michael tenta apontar que a sua origem coloca a hipótese de que deriva do nórdico antigo Sky e Gaia. A convivência com os indígenas foi pacífica durante os meses de acampamento, onde trocaram-se peles e couro por tecido nórdico. Leif Erikson, assim, fundou ali o povoamento de Lealsh-Medois, que tinha uma população de cerca de 30 pessoas, e voltou à sua terra para buscar mais pessoas para aquela maravilhosa terra. Porém, soube que seu pai havia morrido. Teve que assumir a responsabilidade do vilarejo de batalha na Groenlândia. Sim, continuaram a chegar mais pessoas ao lugarejo de além aos meados, até o ano de 1012 d.C., quando a população indígena invadiu e destruiu todas as casas. Algumas dessas sobreviveram e foram encontradas junto com os requisitos da cerâmica do povo de lá, em escavações ligadas em 1962. Em 53 d.C., os turcos otomanos conquistaram a Constantinopla e derrubaram o Império Bizantino, acabando assim com a Idade Média, conhecida também como Idade das Trevas.
Música